Que seja uma noite muito proveitosa para todos nós, que levemos conosco uma grande gama de ensinamentos, uma compreensão muito bem definida da doutrina espírita, do cristianismo e sobre, logicamente, a nossa vida, tudo aquilo que nos compete ser, fazer, realizar, crescer. Que a palestra seja uma inspiração para cada um de nós. Porque lá fora, no dia a dia, que a gente bota em prática todo o aprendizado. Nas circunstâncias mais difíceis, nos momentos de perda, de dor, de sofrimento. Ou nos momentos em que é nos dada a enxada para trabalharmos. Não esquecer que é pelo trabalho que nós nos elevamos e não pela ociosidade. E é muito bem isso que nós vamos tratar na noite de hoje. A inspiração da palestra de hoje é do livro Agenda Cristã, 32º livro, trazido pelo Francisco Cândido Xavier para nós, autoria do espírito André Luiz, que trata assim de alguns conselhos, algumas notas que são nos oferecidas para que nós saiamos bem-sucedidos dessa existência. Muitas pessoas perguntam, querem saber por quê? Por que eu estou aqui? Como eu devo proceder? Qual a finalidade da vida? O porquê de tal pessoa ter feito isso comigo? Ou seja, todos os detalhes que a vida nos oferece, geralmente nós nos sentimos um pouco desamparados de um conhecimento maior de como proceder nessas situações. Então, esse livro foi trazido pelo André Luiz justamente para nos orientar, mas não para resolver nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas somos nós mesmos. E uma das grandes dificuldades de assimilação de todo mundo, de toda a população, de toda a humanidade, é de que a gente espera que tudo seja nos servido de bandeja. Talvez pelo fato de nós trazermos no nosso psiquismo gravados aquela ideia de que foi nos apresentada pela Igreja Católica, que imperou durante muitos séculos, né? Que foi a consciência espiritual do mundo durante muito tempo, que trouxe a ideia de que teríamos um céu de regozijos, um verdadeiro paraíso, aonde tudo seria nos oferecido. E a partir de um mínimo esforço. Então isso nós trazemos ainda na nossa bagagem. E, mesmo sem querer, a gente espera que isso aconteça. Mesmo que a razão hoje já nos aponte outros caminhos. Mesmo que a gente saiba que sem o esforço não tem como a gente conquistar aquilo que nós tanto almejamos. Existe um paraíso? Existe. Lógico. Aonde está? Dentro de cada um de nós. E como achá-lo? Só tem um jeito. Nós temos que construí-lo. Essa ferramenta nos foi dada pelo Pai justamente para que nós criemos o nosso paraíso. Não vai ser nos oferecido. Pode te oferecer para qualquer indivíduo, o mundo inteiro. Todo o dinheiro do mundo, todos os bens, toda a fortuna, todo o poder. E essa pessoa não vai ser feliz. E por que ela não é feliz? Porque a felicidade não mora aí. A felicidade é construção. Então, André Luiz vem justamente nos orientar isso e bater numa tecla que a doutrina espírita bate constantemente, que a gente tem que ser ativos e não passivos. Não esperar,
mas sim construir. Não esperar que todo mundo ponha a mão à obra para que te ofereça algo já pronto. Isso não vai acontecer. As conquistas da humanidade se devem justamente ao esforço que a humanidade fez para chegar nesse patamar. O esforço coletivo. E nós, quer queiramos ou quer não queiramos, evoluímos com toda a humanidade. O simples fato de estarmos reencarnados já é um processo de evolução. Cada vez que voltamos aqui, é um novo cenário, é uma nova cultura, são novas pessoas, e tudo isso nos enriquece. Toda a experiência é enriquecedora. Então, o que nos aponta, o que nos diz André Luiz? Bom, um livro de 96 páginas, logicamente, a gente não tem condições de lê-lo e falar sobre tudo. Eu vou usar apenas um capítulo hoje, o capítulo 1, para falar as primeiras dicas e dissertar sobre elas. Mas o livro realmente é muito fácil de ler, fácil de achar no YouTube. Para quem tem dificuldades de leitura, tem ele em audiobook no YouTube. Então, aqui no prefácio ainda de Emmanuel, ele nos dá, no último parágrafo do prefácio, a seguinte nota. Aqui, ou seja, nesse livro, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do Mestre, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade, jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Então, essa última dica, a última nota que Emmanuel faz em seu prefácio, ela é muito importante para nós. Jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Então, não adianta a gente tentar nos enganar. Não adianta tentar acreditar numa coisa porque ela é conveniente. Porque isso me agrada, então eu vou por esse caminho. É o que muitos fazem. Optam por religião A, religião B, C. E quando diverge do seu ponto de vista ou das suas vontades, ficam saltando de uma para outra. Então, como proceder? Procure a razão e a lógica em tudo. Se não tiver a razão nem a lógica, por que seguir? É uma ilusão. Então, hoje já estamos numa condição de compreender que a religião, ela pode ser explicada, ela pode ser raciocinada, ela pode ser compreendida, e não uma fé cega, que, através do ponto de vista de um ou de outro, se segue sem diretriz alguma. Isso vai nos levar a algum lugar? Não. Então, quais são essas regras? André Luiz nos mostra algumas aqui nesse livro, Agenda Cristã. Não que seja um resumo de tudo que nós devemos fazer para alcançar um paraíso. Nada disso. Mas como nós devemos proceder para que nós cresçamos como seres humanos, para que nós evoluamos como verdadeiros espíritos, como verdadeiros irmãos. Então, o primeiro capítulo chama-se Imperativos Cristãos. E ele é só 2 palavras por linha. E ele começa assim: aprende. E na frente o modo: humildemente. Aprendizado é necessário para todo mundo, mas o aprendizado tem um condão, que se nós aliarmos conhecimento ao orgulho, a fórmula realmente é desastrosa. Já vi muitas pessoas se perderem no caminho por terem uma inteligência privilegiada
porém um orgulho exacerbado que levou por caminhos totalmente diversos do que deveriam trilhar. Então, André Luiz aconselha, aprende, sim, mas com humildade, sempre. Primeira dica. E a segunda, olha toda a lógica que ele coloca. A segunda é, ensina. A primeira, aprende. A segunda, ensina. Praticando. Isso é fundamental. Uma vez que nós aprendemos, não adianta ficar verbalizando, é assim, é assim, é assim. Pratique, seja o exemplo, faça. Assim você ensina. Então é um modo de nós todos nos autoeducarmos, de levarmos adiante todo o aprendizado. Estamos em sociedade, vivemos em sociedade, trocamos sistematicamente informações, vital que tudo aquilo que nós falemos, venhamos a cumprir através dos atos. Então, aprender, primeiro ponto, ensinar, segundo ponto. Ou seja, repassar, né, todo o conhecimento. Terceiro, administra. Todas as situações que você passar, administra. De que forma? Educando. Você não se impõe, você educa. Através de que jeito? Do exemplo. Se você é humilde, seja humilde. Se você é bondoso, seja bondoso. Se é justo, seja justo. Isso é administrar, educando. Em todas as situações da vida, vão requerer de nós que façamos alguma coisa, que desenvolvamos uma ação, e que essa ação seja sempre educadora, passiva, humilde. Quarto, obedece. Prestativo. Como assim? Se alguma coisa nos for pedida, faça, mas faça de bom grado, de bom coração, seja benevolente, e não faça apenas por fazer, muitas vezes contrariado. Essa é uma demonstração do quê? De humildade. Lembra daquela máxima de Jesus? Aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo de todo mundo. Seja o mais humilde, seja aquele que mais trabalha, aquele que não aparece muito, mas que age sempre. E isso é fundamental. Ama. Amar. É fundamental. Mas será que nós sabemos amar? Então, o que ele põe à frente de amar? Edificando. A partir do amor, deve-se nascer uma edificação. E como que pode ser diferente? Quando nós amamos e queremos o quê? Reter aquela pessoa, aquelas pessoas para nós. Usufruir delas, utilizar do que elas podem nos oferecer, como se fossem um objeto. Amar, edificando, é demonstrar aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, e transformar em obras. Uma obra muito maior do que uma obra material, mas uma obra de construção interior. Nós construímos no semelhante essa obra, a cada instante. Seja pela simpatia que dispensamos, que o outro absorve, seja pela benevolência, seja pela humildade, seja pelos bons gestos, pelos bons atos. Isso é construção.
Cada vez que fazemos, em cada indivíduo que está a nos olhar ou compartilhar conosco a existência, estamos edificando neles toda essa construção que se tornará imorredora. É assim que o amor se torna eterno. É assim que as afeições são criadas, e não instantaneamente. Não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito no amor construção. No amor que você conhece a pessoa totalmente. Todos os pontos positivos, todos os pontos a serem burilados. Amar edificando é uma construção muito grande que se faz no íntimo de cada um que está ao nosso lado. A próxima palavra é teme, de temer. Teme a quem? A ti mesmo. Somente a ti mesmo. Por quê? Ao contrário de que todo mundo pensa, o maior adversário nosso somos nós mesmos. Aquela pessoa que impõe maiores obstáculos na nossa vida somos nós mesmos. Seja pela inexperiência, ingenuidade, seja por orgulho, vaidade, ou outra coisa. Os nossos erros precisam ser burilados, extirpados. Por isso batemos tanto aqui na casa, na tal da reforma íntima, para que nós troquemos aquilo que nós temos de pior, pelo aquilo que nós podemos colocar no lugar de melhor. Se tem orgulho, que coloquemos no lugar a humildade. Se temos mágoa, que coloquemos no lugar perdão. Se temos discórdia, que coloquemos no lugar a união. E quando não fazemos essa reforma, as nossas imperfeições geram os maiores malefícios que nós temos na nossa vida. Então a construção do nosso eu é importantíssima para que a nossa jornada ela seja bem sucedida. Porém, se a gente acha que é infalível, que a gente pensa bem, que a gente ama bem, que a gente trabalha bem, nós estamos nos enganando. Somente o fato de estarmos encarnados aqui nessa escola que chama-se Terra, de aprendizado constante, já quer dizer que nós somos muito ignorantes ainda. Então, realmente, passar em revista todos os dias nossos atos, nossas palavras, para que as nossas construções possam ser aperfeiçoadas. E aqui uma coisa muito comum na vida de todos nós, sofrimento. Ele fala, sofre. Como? Aproveitando. Como aproveitar o sofrimento? Como lição. Porque essa lição é concedida a todos nós. E todos vamos sofrer um dia. Seja por um motivo ou por outro. E aproveitar e nos elevarmos, nos fortalecermos de qualquer tipo de sofrimento que nos acometa. Se foi causado por nós mesmos, que aprendamos com os nossos erros. Se foi consequências que estão além das nossas possibilidades de entendimento, que ampliemos a nossa aceitação. Assim, nós estamos construindo um eu muito mais fortalecido. Fala, construindo. Se você vai falar alguma coisa e vai destruir alguém, vai causar uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma desconstrução, cale-se. Se tem que falar, dirigir-se a alguém,
dirija com doçura, com cordialidade, da melhor maneira possível, para que os laços da afinidade, os laços do respeito, sejam estreitados e não o contrário. Ouve, depois de falar, ouvir. Ouve sem malícia. Ouve entendendo. Aprende a entender o próximo. Cada um está num patamar. Cada um está num nível evolutivo, num nível intelectual, num nível moral. Entenda-o. Ouve. Mas não julgue. Aprenda o que é bom. Pegue tudo que é bom. Guarde consigo. E tudo que for ruim, entra por um ouvido, sai para o outro. Mas que isso não desconstrua toda a relação que se pode construir entre as pessoas. Ajuda, elevando. Nós estamos constantemente a precisar de alguém e constantemente somos buscados para socorrer outras pessoas. E quando estivermos ajudando, elevemos o moral dessa pessoa, a autoestima, coloquemos para cima. Não é o simples fato de ajudar financeiramente, é um apoio, o apoio que se dá para que o ser humano se eleve. Muitas vezes está derrubado pela situação, pela circunstância, e nós precisamos, muito mais que ajuda, é a elevação do moral dessa pessoa. Então, ajudar elevando é sempre colocar todo mundo para cima. Isso vai passar, isso passa, e você vai sair muito mais forte de tudo isso, e por aí vai. E nunca julgando. Está vendo? Você está assim porque fez aquilo. Nunca julgando. Ajudar dessa forma não é caridade. Ampara, levantando. Se temos que amparar alguém, que soergamos. Passa, servindo. Se tem que passar pela vida de alguém, ou em qualquer situação, se tiver condição de promover alguma ação, sirva, que seja benéfica, que seja salutar. Lembrando que tudo que nós fazemos pelo próximo, estamos fazendo para nós mesmos. Então, essa edificação do reino dos céus que a gente fala, né, dentro de nós, como que se constrói isso? A partir das ações que nós fazemos para com o próximo. É assim que se constrói o nosso eu interior. Ora de orar, ora serenamente. A oração é uma conversa, é uma maneira de nós nos sintonizarmos à espiritualidade maior. Então nós temos que nos elevar no pensamento, com serenidade. Pensa bem, se estamos angustiados, estamos rancorosos, como que nós vamos orar? Muitas vezes demonstrando que não estamos satisfeitos com tudo que nos ocorre, que somos ingratos às circunstâncias que nos acometem. Orar serenamente, você pode, em nenhuma circunstância do seu dia a dia, se dirigir a Deus, a Jesus, aos espíritos maiores. Orar serenamente é estar em pleno contato com eles.
sem precisar de palavras articuladas, demonstrando isso através de nosso jeito de ser, da nossa serenidade, do nosso amor, da compreensão do que é ser cristão. E estar em sintonia elevada é estar constantemente em oração. As palavras articuladas facilitam esse mecanismo. Mas a exteriorização do que nós somos é o que nos mantém conectados ao alto. Então, se queremos estar em constante oração, basta sermos cristãos a todo instante. E estaremos sempre em oração. Pede com juízo. Nós sabemos que nossas forças ainda são diminutas. Muitas vezes esmorecemos. E quando elas nos faltam, apelamos, né, para a divindade, para os nossos protetores, para onde o nosso pensamento apontar. A gente pede ajuda, mas pede com juízo. Porque muitas vezes pedimos coisas tão banais que, sinceramente, se fosse um protetor espiritual e ouvisse certos pedidos, eu ia dar risada, para não falar outra coisa. De tanta ingenuidade que é pedida. Eu já contei isso uma vez. Eu fui num centro com um amigo, muito tempo atrás, e ele pediu-nos, depois que saiu da reunião, ele falou para mim assim, que ele tinha ido lá para pedir para arrumar uma namorada. Eu falei, quê? Não, eu fiz a oração, fiz pedido para arrumar uma namorada, na época. 18 anos, vocês sabem como é que é, né? 18, 19 anos é complicado. Então, vejam bem, é uma coisa tão boba. Mas as pessoas acostumam a fazer isso. Sempre que precisam ou querem alguma coisa, pedem, sem saber o que estão pedindo, como que funciona o mecanismo. Então, quando pedir, com juízo. E nunca pedir demais. E tem um probleminha. Quando a gente bate muito na tecla, pede que o alto concede, pede que o alto concede. O maior problema é quando o alto concede. Porque geralmente a gente não sabe pedir, pede coisas que vão nos fazer mal. E às vezes, tanto a gente insistir, realmente o alto concede aquilo que nós queremos, e na realidade aquilo lá é um grande mal. E só vamos saber disso depois de sofrer as consequências. Então, como na vida tudo é aprendizado, é nos concedido para que nós aprendamos. Espera, trabalhando. Se tiver que esperar, trabalhe sempre, ininterruptamente, e não se mantenha na ociosidade. Crê, agindo. Olha, eu creio em Deus, eu creio em N coisas, e espera passivamente. Não. Se você crê, você constrói. A fé nada mais é que a crença de que tudo vai acontecer conforme está determinado. Confia, vigiando sempre. Recebe, muito nos é concedido, mas distribuindo. Recebe, mas também doa, também distribua. Atende com gentileza, porque muitas vezes aqueles que nos batem à porta estão tão debilitados por dentro, que não aceitariam, não reagiriam com palavras que não de repreensão. Então, sermos gentis também quando estamos fazendo alguma coisa pelo próximo. Coopera, sem apego. Nunca esperar que alguém volte atrás e te agradeça. Ou que aquilo que você deu, você receba de volta. Socorre,
melhorando sempre. E por final, não é final, tem mais um tanto aqui. Examina, salvando. Como o tempo está se alongando, eu vou só terminar sem maiores explicações, só para a gente findar esse primeiro capítulo. Esclarece, respeitoso, semeia sem aflição, estuda, aperfeiçoando, caminha com todos, avança, auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e, por final, perdoa sempre. Esse é o primeiro capítulo de uma página do livro Agenda Cristã. São palavras curtinhas, mas que o entendimento a gente pode se estender por muito e muito tempo na compreensão. Aproveitem a oportunidade. Eu volto a convidar todo mundo. Leiam os livros de Chico Xavier. A gente está fazendo um esforço na divulgação desses livros, porque são verdadeiros mananciais aonde a gente pode realmente saciar a nossa sede de conhecimento, de entendimento da vida e de amor, que nós somos tão carentes em dar, em receber. Então, esses livros são verdadeiras pérolas que foram colocadas no nosso caminho. Aproveitem. A vida passa rápido. E muitas vezes, quando nós nos damos conta, já perdemos muito e muito tempo. Esse tempo nós não temos como reavê-lo. Aproveite. São pérolas de luz que nos foram trazidas para iluminar o nosso caminho. Que Deus nos abençoe.